continuando no livro Pensamento e Vida, Emmanuel, por sua vez, nos fala assim: o professor, planejando o ensinamento médico a ensimesmar-se no estudo para sanar determinada moléstia, o administrador, programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro, engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso, de que fluem do plano invisível a feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente no mundo. Cada um no seu setor. Veja bem, o professor planejando a aula e criando a metodologia melhor para o ensino, né? A didática que seria melhor aplicada, né? Muito bem, o médico, mais do que nunca, precisa estar numa sintonia excelsa com as esferas sublimes, porque muitas moléstias são incógnitas, são escondidas, as causas não são fáceis de serem achadas. Então, o que acontece? Estes, por sua vez, devem estar muito mais identificados com o Criador, não é? Todos, o engenheiro na planta. A planta são lances matemáticos, mas uma vírgula mal colocada em um número pode ocasionar um acidente irreversível. Um cálculo, porque o engenheiro mexe com cálculo de cimento, cálculo de ferragem, né? Cálculo de tijolos, né? O peso que vai receber, se vai sustentar. Então, todos esses elementos são elementos usufruídos através da oração. Emmanuel diz que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Qual é a maior fonte de poder de todo o universo? Qual a maior fonte de poder de todo o universo? Deus. Não existe, não tem outra. Se houver outra, vai ser Deus. No livro Portal do Espírito, nós encontramos assim: mas afinal, o que é a prece? Prece é a projeção do nosso pensamento, criando uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Nisto reside o seu poder e o seu alcance. No poder, veja bem, no teor vibratório de quem ora. Ao orar, a pessoa tem que estar verdadeiramente identificada com o Criador. Ele não pode estar vagando a sua imaginação, o seu espírito. Ele tem que estar focado no grandioso Senhor
Senhor da vida, o Senhor da criação. Para quê? Para que a sua oração atinja o objetivo almejado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 27, Pedi e obtereis, o tema que fala qualidade da prece. Qualidade da prece. Primeiro, quando orardes, não vos ponhais em evidência. Não precisa. Ninguém precisa saber que eu estou orando ou eu estou de pé lá no púlpito ou estou lá na frente do altar. Não precisa. Eu posso estar lá na última fileira dos que estão orando na igreja, com humildade. Orai em secreto. Orai em secreto. É fundamental. Por que as pessoas precisam saber que nós estamos orando? Não precisa. O importante é você orar. Não orai muito, porque não é pela multiplicidade das palavras que os Espíritos vão nos auxiliar. Existem aquelas pessoas que vão fazer orações e cansam. Por quê? Porque eles acham que podem ficar falando, rezando. Não é por aí. Poucas palavras com fundamento é a que vale na oração. Não orai com coração maculado. Vá primeiro desculpar-se, depois venha orar. Primeiro, antes de orar, vá. Desculpe-se com o seu adversário e volte a orar. Isso é a recomendação de Jesus. Orai com humildade. Orai com humildade. Seja o que for que peçais, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. É fundamental que a gente entenda que todas as nossas orações, todo o nosso petitório é recebido pelo Criador. Não fica, em hipótese alguma, nada sem que a espiritualidade perceba e receba. Acontece que nem tudo é concedido. Por quê? Porque muitas coisas são coisas banais. Tem pessoa que pede, isso é até uma gozação, mas é um fato. A pessoa pede para que o seu time ganhe no campeonato. É simples, vocês em propaganda de televisão, vocês veem a pessoa lá com o rosário, com a camisa do time e fazendo aquele petitório bárbaro, chorando. Isso é um estágio de consciência de cada um. É uma coisa perturbadora, uma coisa feia, Francisco? Não, é a própria pessoa. A pessoa está nesse nível. Como que nós vamos queixar? É o nível da pessoa. Estando no nível da pessoa, nós aceitamos completamente o jeito que a pessoa está. Muito bem. Todos nos encontramos mergulhados no fluido cósmico universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, sendo o veículo do pensamento, como o ar o é do som, formando assim uma corrente fluídica e estabelecendo assim a conexão entre encarnados e desencarnados, ou vice-versa, entre os próprios encarnados. Nós podemos tranquilamente atuar sobre
os nossos próprios, os nossos encarnados sobre encarnados. É claro, nós pedimos a benefício daqueles que necessitam, de que estão em situação de dor, em situação de sofrimento, não tem nem dúvida. Nós pedimos também para os espíritos que se encontram desviados do caminho. São irmãos nossos que não conseguiram compreender a sublime mensagem de que foram envolvidos, se enganaram no caminho. Isso acontece com todos nós. Todos nós somos pessoas que trazemos limites. Todos nós trazemos limites. Consequentemente, nós precisamos compreender que quanto mais nós estivermos identificados com o Criador, não precisamos viver como pessoas, como santos, não. Sermos nós mesmos, mas sermos pessoas leais, corretas, idôneas, que gostam da verdade, que lutam pela verdade, que defendem a verdade. Voltaremos.